capítulo 3. Acompanhe comigo essa leitura bíblica. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Amém? Quantos lembravam desse texto? Texto lindo da palavra de Deus. E nós estamos nesse ano do frutificar. Amém? Nós estamos nesse ano em que nós vamos frutificar. Nós estamos nesse ano que você vai colher o seu fruto. Amém ou não amém? Você vai colher aquela semente que você plantou chorando. Amém ou não amém? Você vai colher aquela semente que você plantou alegre. Amém ou não amém? Você vai colher aquela semente que você plantou com sacrifício. Amém ou não amém? Isso! Aleluia! Nós estamos nesse ano do frutificar. Você precisa ter isso dentro de você vivo. Esse ano em que Deus deu essa palavra ao nosso apóstolo Paulo Henrique, e uma palavra muito sábia, de nós nos frutificarmos em Cristo. E para que nós possamos frutificar e darmos ainda mais fruto, porque a igreja para sempre é uma igreja que frutifica, amém ou não amém? É uma igreja que dá fruto. Eu sou um fruto dela. Você é um fruto dela. Nós somos fruto da árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. Nós temos esse privilégio. E para que nós possamos dar ainda mais fruto, o texto ele vai falar de um fruto. E é um fruto tão sério que Deus ele falou assim para Eva e Adão: olha, vocês podem comer de todos esses frutos. Olha, o jardim é lindo. São árvores lindas. Tem frutos maravilhosos. Mas ele fez uma ressalva. Ele falou assim: olha, tá vendo aquela árvore do meio do jardim? Dela você não vai comer. Esse fruto, quando nós estávamos meditando essa semana nesse texto, Deus falou claramente comigo que é um fruto da desobediência. E esse ano da frutificação, para que você venha frutificar algo dentro de você, para que você venha colher algo dentro de você, no reino, no espírito, você não pode comer do fruto da desobediência. Isso é muito sério. Isso é muito sério nós falarmos sobre isso. O ano da frutificação, ele vai passar por esse requisito: não coma do fruto da desobediência. Então logo nós entendemos que nós precisamos ter em mente que nós estamos plantados em um lugar sadio, amém? Nós somos a igreja para sempre, uma igreja alegre, amém? Nós somos a igreja para sempre, uma igreja feliz, pujante, uma igreja que resiste, uma igreja que persiste em seu propósito. Aleluia, dê um aplauso a Jesus. O lugar era lindo, o lugar era perfeito, o lugar não tinha falta de nada, amado. Pensa num lugar onde você está e o próprio Deus vem ao virar, ao entardecer, ao virar do dia. Deus ele vem e conversa face a face com a sua criatura. Pensa num lugar que não tinha falta de nada, tinha tudo o que eles precisavam, tinha tudo o que eles precisavam. Pensa num lugar maravilhoso, é um lugar perfeito que não faltava nada, absolutamente nada. Até o próprio Deus descia todos os dias para ter um tete a tete, para ter uma conversa com seus filhos, mas eles estavam livres da tentação, sim ou não? Amados, todos nós precisamos ter em mente esse cuidado.
Nós conversamos agora, ontem ou antes de ontem, com o nosso apóstolo, de ter esse cuidado, do cuidado de que o inimigo ele sopra coisas nos nossos ouvidos, de que o inimigo ele sopra umas intenções para nós e nós muitas das vezes damos mole e acabamos entrando por essa porta que é bonita, por essa porta que é chamativa, mas que o final dela é morte espiritual. Por essa porta que é uma porta bonita, que você pode até ser tentado por entrar por ela, mas no ano da frutificação, você tem que ter na sua mente que você não pode comer desse fruto. Quando esse fruto bater na sua porta, amado, você tem que dizer para ele: não, eu não vou desobedecer, seja o meu líder, seja a minha liderança, seja a minha igreja, eu não vou ser desleal, eu não vou ser infiel, eu não vou ser desobediente, eu não vou desobedecer. Esse é o ano que você vai entrar por essa porta. Então, líderes, nós vemos nesses últimos dias que são levados a tristes tentações, a situações que nós nunca imaginamos antes. Porque as pessoas são levadas e o caminho vai se abrindo e os dias vão se passando e as pessoas parece que vão mudando a sua essência. E as pessoas que em outra época era uma pessoa fiel, temente, correta, justa, agora perde o foco da palavra e começa a entrar e aceitar as tentações dos últimos dias. E isso é muito sério, nós conversamos nessa semana da frutificação. Líderes que têm levado na brincadeira os mandamentos da palavra do Senhor. E para nós frutificarmos, para nós darmos frutos, para nós colhermos frutos sadio, amado, você não pode passar pela desobediência. Porque a desobediência é uma porta silenciosa. A desobediência é um caminho silencioso que você muitas das vezes anda sozinho. A desobediência é um caminho em que muitas das vezes ninguém vê. A desobediência é um caminho lindo, que quando os olhos humanos observam, ele traz para você uma intenção de que é certo. Ele traz para você uma intenção que é correto. Ele traz para você uma intenção de que isso é normal nos dias de hoje. Mas nós somos fiéis à palavra, amém ou não amém? E líderes que têm levado a palavra a sério e quer colher frutos bons, vai passar por isso. Não vai brincar com a palavra, não vai brincar com a sua liderança, não vai brincar com o seu ministério. Não vai brincar. Pessoas que se acham fortes, existe ou não existe? Vai dizer para mim que você um dia não falou assim: não, eu sou forte para isso. Vai dizer para mim, só a Dani que não, né? Vai dizer para mim que você um dia não falou assim: não, isso eu tiro de letra. Quando vê, você tropeçou. Amado, você só estará forte enquanto você estiver plantado a esse rio. E esse rio é um rio chamado Jesus Cristo. É um rio que quando você bebe dele, ele sacia toda a sua sede. E se você está alegre com Cristo, dê um aplauso a ele, porque ele merece. Aleluia! E por nós nos acharmos fortes, nós nos achamos e temos a liberdade de andar numa linha tênue que o apóstolo nos ilustrou esses dias, que nós que somos ovelhas, as pessoas elas não enxergam, a ovelha ela não enxerga longe, ela tem uma visão limitada. Então é muito fácil o inimigo ele lançar desafios errados para você, e você achar que você andando na ponta de um penhasco, de um aprisco, você com alguns metros, alguns centímetros, você consegue se livrar daquela tentação. Isso é mentira. E isso não é sadio, isso não é verdade. Então eu quero compartilhar com você que apenas 4 pontos dessa palavra que me destacou na mente. 4 erros que nós vamos ter que lutar a vida toda para não entrar por ele. Senão você não vai ter uma colheita de frutos bons. Porque assim como a árvore dá frutos bons, ela também dá frutos maus.
E disso nós conhecemos, porque quando nós fomos lá na terra e plantamos, não é todas as cenouras que quando nós tirávamos estavam boas. Não são todos os cachos de banana que quando você planta, eles estarão bons. Mas eles vêm do mesmo pé, sim ou não? Mas nem todos são bons. E para que você tenha esse fruto, esse ano da frutificação, para que você colha algo sadio dentro de você, e eu estou dizendo algo sadio, amado, algo satisfatório, algo completo, algo que você olha e fala, meu Deus, eu não imaginava, mas é isso que você vai colher, amém ou não amém? Esse é o ano da frutificação na sua vida, e você vai frutificar, para a glória do Senhor, aleluia, glória a Deus. Versículo de número 6, desse mesmo texto que nós fizemos a leitura. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, a árvore vai parecer que é agradável, amado. Fica tranquilo que as coisas só chegarão para nós com aparência de agradável. Então esse ano da frutificação, você vai ter que olhar para a árvore e comparar o fruto com a palavra. Você vai ter que olhar para a árvore e comparar o fruto, se ele está coerente com aquilo que Deus ele sempre falou dentro do nosso coração. Primeiro erro que nós vemos, que nós precisamos fugir. Quando a mulher viu que a árvore tinha uma aparência agradável, e era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, amado, os olhos, eles vão sempre mentir. Os olhos, a visão humana, a ótica de onde você enxerga. Quantas pessoas já se deram mal, porque olharam e viram o que é agradável, olharam e viram o que era bonito, olharam e viram que aquilo servia, mas não era coisas de Deus para a pessoa. O Senhor já havia dado uma ordem, e eles passaram pela porta da desobediência. Então o versículo 6, ele vem falar muito forte para nós, que Deus ele deu uma ordem a eles, dizendo, bem explícita, bem clara. Não era uma ordem que eles não sabiam se Deus tinha falado ou não. Não era uma ordem que eles não sabiam quais eram as ordens das palavras que Deus tinha falado. Deus falou claramente, olha, daquela árvore não pode comer. Era boa para se comer, era agradável aos olhos, era uma árvore desejável, mas não poderia comer dela. Amado, o ano da frutificação, para que você venha colher frutos completos, frutos bons, você vai precisar olhar para a árvore e comparar com aquilo que Deus já falou dentro de você. Você vai precisar comparar com aquilo que Deus já falou com você. Então, nós iludidos, aqui foi a serpente, mas nós iludidos pela situação, nós somos levados. O inimigo ele sempre vai mostrar uma porta bonita para que nós possamos entrar por ela e cometer o mesmo erro. E quantos de nós já oramos assim? Quando nós chegarmos no céu, quando nós chegarmos lá, eu quero encontrar essa Eva, eu quero encontrar esse Adão, eu quero encontrar ele, eu quero ter uma oportunidade apenas. Um breve testemunho, está chegando aí esse tempo de eleição. Um amigo no trabalho falou assim, Gerson, me procuraram, e para uma situação se desenvolver, eu tinha que assinar um documento de 20 mil reais. E dos 20 mil reais eu ia levar 5, ia entregar o restante para o partido. Amado, como que nós vamos combater essa maldição de corrupção, sendo que quando as coisas chegam para nós, nós não conseguimos rejeitar? Eu falei para ele imediatamente, ainda bem que você não assinou, né? Ainda bem que você não colaborou com isso. Mas, amado, as coisas elas sempre vão vir num embrulho muito bonito. As oportunidades elas sempre virão num embrulho lindo. Mas o final dela sempre virá morte. E muitas das vezes você vai colher uma morte espiritual por erros pequenos, por erros que nós deixamos entrar na nossa vida sorrateiramente.
E nós não olhamos. Então a primeira coisa que nós ressaltamos é o erro da desobediência da palavra de Deus. Que acabamos cedendo aos embrulhos bonitos. Acabamos cedendo às portas bonitas que nós vemos. Quantos banquetes o inimigo nos apresenta? Quantos banquetes o inimigo traz até nós, mostrando que é bonito e que você precisa entrar por ele para você se dar bem. Mas você que quer ter uma colheita certa e uma colheita sadia, vai sempre pender para o lado de Cristo e dizer para ele: eu sei quem eu tenho crido, e ele olha por mim. E o nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. Deus, ele nunca vai te deixar passar vergonha, amado, quando você estiver praticando a justiça. Podem falar para você: nossa, mas o seu local de trabalho é o mais arrumado. Nossa, você está puxando sardinha para o lado do seu chefe. Continue assim. Porque essa é a porta que Deus abriu para você ainda andar um pouco mais. E ser próspero para a glória de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Primeiro passo é não desobedecer a palavra de Deus. Não negocie, amado. Não negocie com as coisas que vão contrário à palavra de Deus. Não negocie. Então, todas as vezes que o pecado vier até nós, ele nunca vai vir de uma forma ruim. Devemos até tomar muito cuidado. Porque essa consequência, ela virá. E como eu disse, sorrateiramente. Como eu disse, silenciosamente, mas ela virá. E uma hora nós vamos colher o mau fruto por essa desobediência. Isso é certo, você vai colher o mau fruto por uma desobediência. E nós conseguimos desobedecer a Deus, amado, em várias áreas. Nós conseguimos desobedecer a Deus em várias áreas. Uma delas é o dízimos e ofertas. Como nós vemos pessoas que poderiam estar adiante. Como nós vemos pessoas que poderiam estar andando muito mais rápido. Mas porque não conseguem obedecer um princípio. Porque não conseguem obedecer uma ordem. Porque não conseguem obedecer a voz de Deus. Não conseguem andar. E aí nós temos muitas pessoas que vêm pedir oração para nós. E são orações que quando nós ouvimos, nós falamos assim: nós não podemos orar por isso. Porque isso daí é dízimo e oferta. Você precisa ter na sua mente clara que as ordens de Deus, ela precisa ser completa, ela precisa ser obedecida completa e não somente parte dela. Nós temos uma Bíblia e ela nos é um estatuto e ela nos é um manual. E o manual, para se ter um bom funcionamento do equipamento, ele não pode ser lido pela metade. Pensando assim, nós não podemos então tirar os textos que falam sobre dízimos e oferta da Bíblia, e nem da liturgia do culto. Então você precisa passar pela porta da obediência, obedecendo a Deus quando Ele fala: trazei a casa do Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia! Quando eu cheguei aqui, amados, nós tínhamos uma mente. Nós tínhamos uma cabeça que pensava de uma forma. E eu louvo a Deus por essa igreja que mudou a minha maneira de ver, mudou a minha maneira de agir. E nós mudamos a maneira em que nós começamos a plantar as nossas sementes. Quero dar um testemunho para você particular meu. Eu falei: Deus, eu preciso mudar a minha semente. Eu não quero mais dar essa semente. Deus o Senhor abriu a minha mente, agora me faça enxergar isso e colocar em prática. Amado, é muito bonito quando nós viemos aqui, falamos e você entende, mas chega ali fora, você volta a fazer aquela prática antiga. Então, se você quer ter uma colheita de frutos bons e completos e sadios, obedeça toda a palavra de Deus. Não é parte dela, amado, é toda. E Deus, Ele vai suprir todas as necessidades da sua vida, amém? Deus é fiel, amado. Deus, Ele nunca deve nada a ninguém. Deus, Ele é fiel nas suas palavras. Deus, Ele é fiel nas suas palavras. Segundo ponto, autossuficiência. Quando nós achamos que nós somos autossuficientes,
que nós não precisamos mais ouvir as palavras do altar da igreja, que nós não precisamos mais ouvir a orientação do seu líder. Quando você não consegue mais ver uma palavra saindo do altar e você colocar em prática, você está vivendo na autossuficiência. Então você que vive na autossuficiência, você é uma pessoa propenso a pecar levianamente em coisas tanto pequenas quanto grandes. E a sua mente vai sempre parecer coisa leviana. Porque você sempre vai ser uma pessoa autossuficiente em tudo. Você não pode ouvir uma palavra desse altar, amado, e achar que é com a pessoa que faltou. Você não pode ouvir uma palavra desse altar, seja ministrada por quem estiver aqui, e achar que essa palavra é assim: nossa, se a minha amiga estivesse aqui. Nossa, se o meu amigo estivesse aqui. Se tal pessoa estivesse aqui. Não, amado. A palavra sempre vem de encontro às nossas necessidades. Amém ou não amém? Então a autossuficiência do versículo 7. O versículo 7 ele vem falar sobre uma autossuficiência que ela bate às nossas portas. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Em outras palavras, eu não preciso mais dessa palavra que Deus falou. Agora eu sei andar pelas minhas próprias pernas. Agora eu sei o que é bom para mim. Agora eu sei, eu não preciso mais ouvir o meu líder. Não, amado. Nós sempre vamos depender de uma palavra que sai do altar de Deus. E nós sempre vamos depender de uma palavra em que Deus usa alguém para falar conosco. Se não haveria, amado, a necessidade de Deus deixar os seus profetas na terra. E nós temos um profeta nessa igreja, amém? Nosso apóstolo Paulo Henrique. É o anjo de Deus para essa casa. É um homem a qual Deus direciona as palavras e através da direção dele, nós andamos espiritualmente. E a partir do momento que você começa a desobedecer a palavra dos profetas, amados, pode ter certeza, a vida começa a não andar. Então, se você honra a palavra do profeta, amado, a palavra que é proferida do altar, quando você dá crédito, tem muitas vidas que são amarradas, são truncadas, não é por obras ruins do inferno, não. É por coração duro, é pela mente fechada que nós temos. E nós não conseguimos ouvir uma palavra do altar da nossa igreja e colocar em prática. Eu tenho provado de ouvir as palavras que nós ouvimos, e mesmo que elas doem, nós caminhamos por essa palavra, amado, e nunca deu errado. Nós caminhamos pela palavra que nós recebemos, porque nós sabemos que essa palavra ela tem uma força espiritual sobre a nossa vida, amém? Então você precisa obedecer e saber que você não é autossuficiente. Todo pecado ele nunca vai parecer algo ruim, mas o problema é que se torna muito maior. O problema se torna muito maior no nosso pecado, no pecado em que nós cometemos, quando nós vamos querendo dar um jeitinho para esse pecado. Nosso apóstolo ministrou há poucos dias dizendo que hoje em dia o mundo tem dado nome para os pecados. E tem vindo o nome de doença de todos os jeitos para poder camuflar os pecados. Então hoje as pessoas já colocam nome de doença para poder dizer que o seu pecado não é pecado. É um distúrbio, é um desvio mental, é alguma coisa do psicológico. E nós sabemos que tudo isso é proveniente do pecado. Então se você quer viver uma vida de frutos bons e de frutos sadios, fuja da aparência do pecado. Fuja dessa aparência. Então o problema é se tornar maior quando nós queremos dar um jeito e não parar de pecar. Tem um amigo de ministério que contou que na igreja dele tinha um membro que sempre dava coisas para a igreja. Precisava de alguma coisa, ele sempre doava para a igreja. Precisava de uma coisa, ele sempre doava para a igreja. E depois veio a se ver que o irmão ele fazia isso para ter a mente mais aliviadas pelo pecado que ele cometia. E amado, não existe você aliviar o pecado. Não existe você dar jeito para o pecado é pecado. E você precisa confessar a Jesus e largar da vida de pecado.
Senão nós não vamos colher frutos. Você quer colher fruto, mas quer andar de mão dada com as coisas erradas. Quer colher frutos e quer andar de mão dadas com a desobediência. Não vai colher, amado. Mude a maneira de pensar. Então, o homem ele jamais poderá solucionar. O homem jamais ele poderá cobrir o seu pecado. O homem jamais ele poderá dar um jeito para poder sumir com esse pecado. Então, se você quer um ano de frutificação, não dê jeitinhos para o pecado. Pare de pecar. Pare da desobediência. Pare de ouvir e saber que está andando na direção errada, amado. E volte para a direção certa. Eu louvo a Deus pela sua vida, que nós estamos aqui na sexta-feira, último dia da semana da frutificação. Mas olha só quantas pessoas poderiam estar. Mas glória a Deus pela sua vida, que venceu uma sexta-feira chuvosa e veio estar aqui para glorificar o nome desse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Então o homem jamais poderá cobrir os seus próprios pecados. Ele jamais poderá dar um jeito para cobrir. Porque nós temos um que chama Jesus Cristo, que tem o seu sangue, e o seu sangue ele nos cobre de todo o pecado. Você não pode dar jeito para o seu pecado, amado. Você precisa pedir perdão a Cristo e deixar o pecado de lado. Não existe jeitinho para o pecado, existe abandonar o pecado. Então somente iremos andar com Cristo e ter frutos bons se deixarmos a vida de pecado de lado. Amém ou não amém? Aleluia. Então, amados, Cristo, Ele pode nos livrar dessa situação. Ele pode nos livrar. Então, ao colher as folhas, que o versículo 7 diz, eles reconhecem o seu estado de pecado. Cobrem a sua nudez, porque agora Deus iria descer no virar do dia. E eles agora notavam que estavam nus. O pecado ele vem fazer isso na nossa vida. Ele vem afastar a presença de Deus de nós. Um ano de frutificação, ele passa por uma decisão de santificar-se. O ano da frutificação, ele passa por uma decisão de ser separado das coisas do mundo. Não é sair do mundo, amado. É separar-se das coisas do mundo. É viver uma vida separada. É viver uma vida de exemplo. É as pessoas olharem para você e dizerem assim: eu queria parecer-se com essa atitude. Eu queria parecer-se com essa atitude que ele tomou. Bom seria se nós não pecássemos. Mas nós vivemos num mundo, amado. E quem aqui é de carne? Quem aqui é de osso? Então você sempre vai tropeçar em algo. Eu sempre vou tropeçar em algo. A diferença é que quando eu tropeçar, eu sei aonde ir. Eu sei a quem eu devo recorrer. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele pode e vai cobrir a sua vida com seu sangue. Mas você precisa livrar-se. Você precisa abandonar. Você precisa deixar de lado. Você precisa se afastar de uma vida de pecado. Não existe frutos sadio. O fruto ele pode até vir, mas ele vai durar por um tempo, amado. Porque o nosso Deus ele é longânimo. Ele vai dar uma chance. Se não fosse assim, nós não viríamos tantos escândalos por aí. Ele te dá a segunda chance. Mas não pense que Deus ele vai tolerar isso para sempre. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora em que Ele vai requerer o seu fruto, em que Ele vai olhar para a sua árvore. E cabe a você olhar se você está dando bons frutos ou maus frutos. Cabe a você olhar e falar: Deus, eu não comi daquele fruto. Cabe a você e a mim. Terceiro passo que eu vejo aqui, nesse texto que lemos, é se esconder de Deus. O ano da frutificação, nós já estamos nele. E você não pode se esconder de Deus. Porque a frutificação passará por você ter uma comunhão
sincera com o Pai. O ano da frutificação passará por você ter uma comunhão madura com Deus. Uma comunhão madura é a que eu aprendi aqui. A comunhão madura é uma comunhão de raciocínio. É uma comunhão que você sabe o que você está fazendo e sabe a quem você está adorando. É uma comunhão a qual você chega e não precisa ter coisas infantis. Precisa ter um raciocínio voltado para a mente de Cristo e saber que você está adorando um Deus vivo e verdadeiro. E a mente sadia, ela tem o seu raciocínio. E o seu raciocínio leva ao encontro de ter uma intimidade correta com Cristo. Então Deus vai na viração do dia e não os vê. Mas isso não é porque Deus não sabia onde ele estava, porque Deus, ele é onipresente. Amado, todas as vezes que Deus te procura e não te acha, fica tranquilo. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Todos os dias que aquele horário que você costumava orar, todos os dias que aquele horário você sabe que você tem que fazer algo na casa do Senhor e você não está. Deus sabe que tem alguma coisa errada. E muito além ainda, até a nossa liderança sabe que tem alguma coisa errada. Nós somos treinados para a glória de Deus. Nós estamos sendo treinados para a glória de Deus. Não é para apagar tudo. E não é para anteceder tudo. Mas é para ver coisas adiante, amados. E resolver já. E nós somos reprodutores daquilo que nós vemos escrito na palavra de Deus. Nós temos que viver essa vida de procurar a presença de Deus ao invés de nos escondermos. O ano da frutificação, ela vai passar por isso, um ano em que Cristo ele vai te procurar e vai te achar fazendo aquilo que ele mandou fazer. Todas as vezes que nós olhamos, e eu vi vários textos, e um deles é a parábola em que explica que o seu senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E você acha que o Senhor, quando voltou, e aquele que tinha 1 falou, eu cobri, eu guardei com medo de perder, e está aqui o seu talento, limpinho, bonito, não tem nada, não perdi, mas também não ganhou. Você acha que Cristo quer te ver assim? Amado, todas as vezes que Cristo ele vai falar desses talentos, ele vai falar de um talento de frutificar. Todas as vezes que Cristo ele fala de talento, ele fala de multiplicação. Então, quando Cristo te procurar, ele não pode te achar parado. Ele não pode te achar estagnado numa situação parada, estática, em que você não está produzindo nada, em que você não consegue fazer nada, em que você não desenvolveu nada. Não aceite, amado, nesse ano da frutificação, você viver o mesmo ano que você passou há anos passados, há anos que já passaram. Fale hoje, nesse último dia, eu quero viver uma frutificação, eu quero viver uma frutificação coerente, eu quero viver uma frutificação justa. Eu tenho para mim, amado, que esse ano nós vamos viver um ano de frutificação. E eu tenho orado desde o primeiro dia, desse ano, dizendo para Deus, Pai, o Senhor sabe daquilo que eu plantei, o Senhor sabe daquilo que nós plantamos. E Pai, esse ano eu quero colher, Pai. E esse ano, amado, nós precisamos colher e ter essa colheita sadia de raciocínio, não infantil, mas de raciocínio. Uma colheita de raciocínio. Então, nós não conseguimos esconder de Deus, porque Salmos 139 diz, para onde eu irei? Para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da sua face? Se eu subir ao alto dos céus, tu estás. Nós não conseguimos fugir da face de Deus. Quando Deus te procurar, Ele precisa te achar frutificando. Quando Deus olhar do céu e olhar para você aqui na terra, Ele precisa olhar, o Jefferson está frutificando.
Amado, Ele não pode olhar do céu e ver você se cobrindo da presença dEle, afastando da presença dEle, se escondendo da presença dEle. Não, esse ano é o ano da frutificação, é o ano em que você vai colher, você vai de encontro àquilo que você plantou esses anos todos. Amém ou não amém? Dê um aplauso a Jesus, porque Ele merece. Para onde eu fugirei? Se eu subir no céu, o Senhor está. Deus, Ele sempre vai estar esperando você no lugar aonde Ele sabe que você está, amado. Tem gente que procurava Jesus 6 da manhã. Teve um momento que você procurava Jesus às 3 da tarde. Teve um momento que você tinha um particular com Deus às 9 da noite, 10 da noite. E hoje Deus te procura nesse lugar de intimidade e muitas das vezes não te encontra. Volte a frutificar, amado, volte a frutificar. Quarto passo que eu vejo nesse texto e último, é você justificar o pecado, é você justificar a sua situação de procrastinação, de deixar para fazer depois, de deixar para alguém fazer ao invés de você fazer. Deixa a procrastinação para lá, amado. Começa a se antecipar, começa a fazer as coisas, começa a sair na frente, começa a não esperar mais ninguém para fazer algo. Mas eu estou esperando alguém passar. Não espere não, amado, vá você mesmo. Não espere ninguém começar não, faça você mesmo. Mas Jefferson, outra hora eu tinha uma outra força, eu tinha um outro ânimo. Amado, o ânimo quem deixou perder foi você mesmo. Deus, Ele precisa te procurar e te achar frutificando. Ele precisa te achar e te achar como aquele que entregou 5 talentos. Ele foi lá, colocou os 5 talentos, Ele multiplicou os 5 talentos. Eu não sei o que Ele fez, se Ele deu para mais um, se Ele aplicou, se Ele ministrou, se Ele fez uma célula, se Ele fez um aprisco, eu não sei. Eu sei que Ele multiplicou os seus talentos. E nós não podemos, no ano da frutificação, amado, chegar na igreja e ficar com o braço cruzado. Não aceite isso. Você é filho de um Deus vivo, e Ele colocou dentro de você um espírito vivo, e Ele colocou dentro de você um espírito forte, um espírito que é alegre, que é feliz, e que é capaz de fazer coisas, de frutificar em lugares onde você não frutificou. Então pare de justificar as situações, pare de justificar a sua desobediência. O pecado é você errar o alvo. O pecado, ele nos traz uma separação de Deus. O pecado, ele te faz parar no ano da frutificação. Você precisa renunciar às coisas que desagradam a Deus e correr para as coisas que são do céu. Vamos fazer uma oração nessa noite? Vamos ficar de pé? Esse ano da frutificação, ele vai passar por isso, por esse texto aonde você não vai comer esse fruto da desobediência. Amados, nós já vimos tantas histórias de desobediência, nós já vimos tantas histórias de desonra. Você já passou por tantas histórias de desonras nesses últimos tempos. Amados, nós ouvimos palavras e histórias de desonra, em que eu falei assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso. Mas nós ouvimos. E nós não queremos andar por esse mesmo caminho da desonra, da desobediência e da infrutificação. Por isso você precisa correr para os braços de Jesus. Por isso você precisa não ser autossuficiente para achar que você faz tudo sozinho. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós te louvamos, Deus. E com o raciocínio que o Senhor colocou dentro da nossa mente, nós louvamos um Deus que nós sabemos onde Ele está. Nós louvamos um Deus que nós sabemos quem Ele é. Nós louvamos um Deus que nós sabemos que os ouvidos deles não estão agravados. Nós louvamos um Deus que a boca dele não está fechada. Nós louvamos um Deus que as mãos dele não estão encolhidas. Nós louvamos um Deus que tem pés para andar. Nós louvamos um Deus que no meio da tempestade Ele segurou nas nossas mãos para dizer que Ele é o Deus presente, Ele é o Deus onipotente. Pai, muito obrigado por esses dias
de semana da frutificação. Obrigado por todas as palavras que nós ouvimos. Obrigado por cada um que ministrou, Pai. Por cada um que trouxe uma palavra, que entregou o seu louvor, a sua adoração. Obrigado pelas orações, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, nessa noite, continue falando no nosso coração, porque é isso que nós queremos, Deus. Adorar um Deus que é vivo, presente e eficaz, para a glória do Senhor. E você que compreendeu, dê um aplauso a Jesus. E vamos louvar a Deus com uma canção.